Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes que estavam em Roma, ele vem falando a respeito do pecado, a respeito da prática do pecado, das pessoas que estão vivendo no pecado continuamente e não querem abrir mão dele. E o apóstolo Paulo, nesse momento, pelo Espírito de Cristo, ele faz uma advertência para os irmãos, porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. O que é salário, irmão? O que é salário? O que significa o salário? Salário não é um presente. Salário é um pagamento por aquilo que lhe é devido. Você sai da sua casa todo dia de manhã e você pega o ônibus, pega o carro, enfim, moto, o metrô, o trem, e vai trabalhar. E você passa o mês inteiro trabalhando. E quando chega o fim do mês, o seu patrão, ele vai lhe pagar o seu salário. E por que ele vai pagar o seu salário? Ele está fazendo um favor a você quando paga o salário? É um presente que ele está lhe dando quando paga o seu salário? Ele está apenas, irmão, pagando aquilo que ele lhe deve. O salário, irmão, é uma dívida para aquele que o merece. O salário, irmão, é o pagamento pelo trabalho, pela obra de alguém que se dispôs em trabalhar, em fazer algo numa empresa em determinado lugar. Então, quando o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte, o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas que estão vivendo entregues ao pecado, as pessoas que estão vivendo na continuidade do pecado, entregues ao pecado, vivendo em pecado, na prática do pecado, a única coisa que Deus lhe deve é a condenação. E quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, é porque Deus de fato está lhe devendo isso. Deus está devendo para a humanidade o quê? Condenar ela. Porque aqueles que estão vivendo em pecado, Deus deve algo que Deus tem que pagar. Esse texto, irmão, é muito profundo o que Paulo falou. O salário do pecado é a morte. Ele não se refere, meu irmão, você cai duro aí, pof, e está dentro de um caixão. Ele se refere à morte eterna. Ele se refere à condenação, à separação eterna da presença de Deus. E Paulo, quando Paulo está dizendo que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a condenação, ou seja, a recompensa, o pagamento, a dívida sua, que insiste em permanecer no pecado, é o inferno, é a condenação. Eu vejo algumas pessoas dizerem: não, se eu merecer, Deus vai me dar um bom lugar. Você não merece. Nós não merecemos um bom lugar. A única coisa que nós merecemos é a condenação, é o fogo eterno. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que ele quer dizer com isso? Que todo ser humano na face dessa terra, quando atinge a idade da razão, ele começa a pecar. E quando ele começa a pecar, ele está separado da glória de Deus. E o que é isso? Da vida de Deus, da eternidade com Deus, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Ele está separado da vida eterna com Deus. Por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, Deus nos deu vida por meio
de Jesus Cristo. E o que é que significa isso? A primeira parte do texto: que o pecado mata o homem, que o pecado condena o homem, que o pecado é a ruína do homem. Por isso Deus prova a nossa fidelidade a Ele constantemente. E por isso o diabo tentou o homem lá no Éden, tentou Adão, tentou Eva, melhor dizendo, e por meio de Eva tentou Adão e os dois caíram. Porque não havia ainda o pecado no mundo, não havia ainda o pecado no homem. O homem ainda não tinha pecado, o homem era santo, o homem era puro, era limpo, ele tinha comunhão com Deus, intimidade com Deus. Ele ia viver a eternidade ali no paraíso, sem nunca adoecer, sem nunca morrer, sem nunca ter problema algum. Ele ia viver ali a eternidade ali no paraíso. Mas aí Satanás, como ele sempre quis destruir a obra primordial de Deus, que somos nós, os seres humanos, ele chegou para a mulher e induziu a mulher a fazer aquilo que Deus tinha dito que não fizesse. E quando a mulher fez o que Deus tinha dito que não fizesse, ela pecou. Algo tão simples, porque eu particularmente não consigo ver pecado em alguém ir ali e pegar um fruto e comer. Não consigo ver. Mas por que então foi pecado? E eles comiam aquele fruto. Pecado porque Deus tinha dito que eles não poderiam comer. E o que é que significa isso? Que pecado é a desobediência à palavra de Deus. Por mais simples que pareça a palavra, ó, Adão e Eva, come de tudo que tem aí, mas daquele fruto ali, ó, não pode. Palavra simples, uma ordem simples, mas era uma ordem, era um mandamento, era uma palavra de Deus. E Deus queria obediência. E Deus colocou aquele fruto, melhor dizendo, como um instrumento de provação para a fé do homem. Aquele fruto no meio do jardim era um instrumento de provação. Deus provava a fidelidade do homem por meio daquele fruto. O homem todo dia podia ver aquele fruto, olhar para aquele fruto, estava lá o fruto, mas ele não ia se aproximar do fruto para comer. E Deus estava contente com isso. O homem estava sendo aprovado. Mas no dia que o diabo veio e disse: por que você não come daquele fruto? E Eva falou: não, não pode, Deus disse que não pode comer. E Satanás disse: não é bem assim. Não, Eva, não é bem assim. Não é bem assim como você está pensando, não, pode comer. É porque Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês vão abrir os olhos. E vocês vão se tornar igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Satanás tentou, irmão, chegou distorcendo a palavra de Deus, adulterando a palavra de Deus, dando um outro sentido à palavra de Deus. O diabo não disse que Deus não tinha dito, o diabo concordou. Não, Eva disse: não, Deus falou que não podia comer. O diabo concordou. Não, realmente Deus falou, mas não é bem assim. Ou seja, ele começou a confundir a mente de Eva. Ele começou a distorcer o que Deus tinha dito, a dar um novo sentido à palavra que Deus tinha ordenado. E Eva não percebeu, olhou para o fruto e viu que era bonito, que parecia ser saboroso, e foi lá e comeu. E quando ela comeu, irmão, ela pecou, ela caiu na desobediência. E como se isso não bastasse, ela pega do fruto e leva até Adão. E ela diz: Adão, olha que fruto delicioso, Adão, que fruto gostoso. E Adão podia ter dito: não, morra sozinha, eu vou ficar limpo. Caio não. Adão podia ter dito isso. Ele podia ter rejeitado, mas não. Porque nós seres humanos temos um problema sério. Nós estamos sempre preocupados em agradar as pessoas. Sabemos que Deus deu uma ordem, sabemos que Deus disse que não, sabemos que Deus disse para não fazer, mas para agradar a gente acaba fazendo. Para agradar
a gente acaba cedendo. E nessa hora, você pensa que está ganhando um amigo, mas está perdendo uma eternidade com Deus. Nessa hora você pensa que está ganhando uma amizade, que está ganhando um colega, um amigo, uma pessoa que vai te abraçar porque você fez o que ela queria. Por outro lado, você está perdendo a intimidade, a comunhão, a presença de Deus, a eternidade com Deus. E por quê, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. E todos vocês que vieram aqui essa noite têm passado diariamente por tentações. O diabo constantemente tem tentado vocês diante das coisas que Deus disse que não é para fazer. Constantemente, diariamente, Satanás tem mostrado para você aquilo que parece ser atraente aos olhos, parece ser atrativo aos olhos, parece ser prazeroso para a carne, e Satanás diariamente tem dito: olha ali, olha lá, veja aquilo, escute aquilo. Satanás diariamente tem tentado cada um de vocês. Cada um de vocês passaram hoje o dia debaixo de tentação. Cada um de vocês chegaram aqui debaixo de tentação e vão sair daqui debaixo de tentação, e amanhã, quando levantar para trabalhar, estarão e continuarão ainda debaixo de tentação. E vocês dizem: pastor, e por que é que Deus não permite a tentação? Por que é que Deus não impede a tentação? Deus não vai impedir a tentação. Deus vai permitir o diabo lhe tentar, porque é exatamente nesta hora que ele prova a sua fidelidade, a sua obediência, se você de fato está sendo preparado para herdar o reino ou para ficar fora dele. Porque é assim que Deus vai separando os homens. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus. E assim Deus vai fazendo a colheita. Pecador que não quer obedecer, Deus vai juntando condenação. Pecadores que estão se arrependendo e buscando obediência, Deus vai juntando salvação. É assim que Deus vai separando o seu povo debaixo dessa terra, para herdar a vida eterna com Cristo. E nós temos, irmãos, que ficar mais atento, porque eu tenho certeza que no dia que chegar o momento para Deus lhe pagar essa dívida que Ele lhe deve, pecador, de jogar você no inferno, Deus vai ter que fazer isso, porque Ele deve isso a nós, aliás, aos pecadores que não querem se arrepender, se converter e viver a palavra dele. Deus vai ter que lhe pagar. Deus não vai ficar devendo nada a ninguém para não pagar. Agora, no dia que chegar o momento de Deus lhe pagar essa dívida que Ele lhe deve, porque o salário do pecado é a morte. O salário não é favor, o salário é dívida. Eu já expliquei isso. Então, quando chegar o dia de Deus lhe pagar essa dívida, você não vai querer receber. Você acha bom quando passa o teu cartão lá no caixa eletrônico? Opa, está aqui, opa, meu salário está aqui. Você acha bom quando vai lá na empresa e recebe o contra-cheque? Opa, está aqui, que beleza, vou no banco trocar. Você acha bom quando chega o final de semana, aquele que trabalha para receber por semana, e chega lá, o contador da empresa já te chama no escritório, já está aqui teu dinheiro, o salário dessa semana, você volta para casa feliz. Mas o salário da condenação, ninguém vai querer receber, porém, vão ter que receber. Então, querido, entenda uma coisa essa noite, que o salário do pecado é a morte. Aqueles que querem continuar vivendo em pecado, aqueles que querem continuar desobedecendo a palavra de Deus, aqueles que me ouvem agora, que ouvem nesse momento essa palavra, que estão em pecado. Você sabe que está em pecado, você sabe, talvez você esteja traindo a sua esposa, talvez você esteja traindo o seu marido, talvez você jovem esteja fornicando, esteja se prostituindo. Aí você tem sido um mentiroso de primeira qualidade. Se fosse
para o diabo, o pai da mentira, dar um prêmio, um troféu para o maior mentiroso, talvez você ia ganhar o primeiro lugar. Você tem sido um enrolão, um enganador, um desonesto, e continua nessa prática. Eu quero lhe advertir essa noite, irmão: o salário do teu pecado é a morte. No momento de comer o fruto que Eva estava comendo, uma delícia, que maravilha, que fruto gostoso. Depois, Deus expulsou eles da presença dele. No momento de estar lá no motel com a amante, ou se prostituindo, que delícia. Depois, Deus lhe joga no inferno, se você continuar com essa prática. No momento que você está mentindo para os outros, se dando bem, está fazendo negócio desonesto e se dando bem, bom demais, bom, muito bom. Mas depois, Deus te joga no inferno. Por quê? O salário do pecado é a morte. Irmão, nós temos sendo avisados de algo que imprescindivelmente irá acontecer. É como se eu lhe dissesse: meu irmão, pelo amor de Deus, não pegue nesse ferro de engomar não, que isso aí queima a sua mão. E você: vou pegar e pegue. Aí você pega e queima. Mas eu não disse, seu besta, você ia queimar a sua mão? Só que aí você pode ir no médico, botar gelo, passar uma pomada e se recuperar. Mas se você continuar no pecado e for jogado no inferno, não terá mais como você sair de lá e voltar para ter uma chance, para se curar. Não. Filhos desobedientes, às vezes rebeldes, que não obedecem seus pais. Hoje uma senhora ligou para nós ao sairmos do culto, para vir para cá pedindo oração pelo filho, porque a filha estava ameaçada de morte por pessoas de alta periculosidade. E o meu filho perguntou: papai, quem está? Eu fui orar com ele, né? A irmã pediu que era oração urgente. Eu disse: Delzinho, vamos dobrar o joelho e orar. Dobramos o joelho e oramos. Ele perguntou: pai, quem está jurado de morte? A mãe ou a filha dela? Eu disse: a filha dela, porque desobedeceu a mãe, desobedeceu o pai e se envolveu com pessoas erradas. Isso não é o pior. O pior é para onde a alma delas muitas vezes estão indo, para o tormento eterno. Então nós não podemos de maneira alguma, irmãos, brincar com isso, brincar com o pecado. É muito melhor você brincar de roleta russa. Eu conheci um jovem lá no interior, vizinho da gente, amigo, conhecido, e ele lá no interior sempre costumava beber, só andava com revólver. Lá no interior tomando uma cachaça dentro do mato, né? Não passa a polícia. Aí estava lá tomando a cachaça lá, os amigos dele lá, e pegavam o revólver, deixavam uma bala, ficava pá, pá. Aí ficava dando para os outros. E os outros: rapaz, você é louco, eu não sou besta fazer isso não. Ele ficava zombando dos caras que não queria fazer. E um dia aconteceu o pior. A bala ficou na agulha, ele deu um tiro, estourou a cabeça e morreu. Então, querido, é muito melhor brincar de roleta russa com uma pistola .40 ou com um fuzil do que brincar com o pecado. Simplesmente por causa de uma coisa: a pistola .40, o fuzil, ele tem um poder destrutivo de estourar o corpo da pessoa. Mas o pecado, ele tem um poder de levar para o inferno e a pessoa nunca mais sair de lá. Você está entendendo isso? Diga amém. Então o pecado, irmão, é desobediência. Você quer ver como tem mulher casada em pecado? Tem. Por exemplo, a mulher que não é submissa ao marido, está em pecado. Ah, pastor, mas não quero saber, está em pecado. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6 que a mulher deve ser submissa ao seu esposo. E hoje tem mulher que quer ser o cabra macho da casa, só falta um bigode e um chapéu na cabeça, e um sapato de couro, umas botas daquelas altas. Está em pecado, hein? Está em pecado. Filhos, quer ver como tem filho aí em pecado? Vivendo na prática do pecado. Uma coisa é a mulher se irritar com o marido um dia. Toda mulher se irrita com o marido um dia, acontece. Uma coisa é se irritar um dia, outra coisa é a mulher ser a mandona, a chefona da casa.
está em pecado. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Se a Bíblia diz que a Eva não podia comer aquele fruto, se nós estivéssemos lá, nós ia olhar, que besteira, um fruto desse aí, é claro que pode comer. Então parecia uma bobagem. Do mesmo jeito como parece uma bobagem você dizer, não pastor, mas não é do jeito que você está falando isso não. É sim, porque a Bíblia diz que a mulher tem que exercer submissão para com o seu marido. E quer ver como tem filho desobediente de casa? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, filhos, obedeçam os vossos pais. E tem filhos que são rebeldes, que são desobedientes, que são insubmissos. Está em pecado. Isso é uma prática de pecado constante, contínua, que vai lhe levar para o inferno. Parece uma besteira, mas é um pecado. E pecado, irmão, tem que ser mudado, tem que ser abandonado. É preciso que haja uma conversão, é preciso que haja uma mudança, uma transformação. É preciso. Quer ver como tem marido em pecado aqui? A Bíblia diz, marido, amai vossas esposas. E amar a esposa o que é? Ser gentil com ela, é ser carinhoso com ela, é cuidar dela, é dar assistência a ela, é amar ela, é compreender ela, é ser amigo dela, é ser companheiro dela, é entender que a mulher é diferente de você. Você não vai achar que nunca a mulher vai ser igual a você, porque ela nunca vai ser. Ela é diferente. E tem homem em pecado. Por quê? Porque é grosso com a mulher, é bruto com a mulher, é ignorante com a mulher, não faz nada pela mulher, não ajuda a mulher, não compreende a mulher, não entende a mulher, não é carinhoso com a mulher, trata a mulher igual um peão trata um cavalo, um jumento, qualquer coisa assim. Está em pecado. Vixe, pastor, e é tanto assim? A Bíblia diz, irmão. Eu não vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Então pronto. Agora, se fosse para mim pregar para agradar vocês, eu ia pregar outra coisa. Ia deixar vocês tudo em pecado, ia prometer um monte de bênção aqui para você. Ia deixar vocês tudo inquieto aí no pecado que vocês estão vivendo, e dizer, ó irmão, aí ó, recebe a bênção aí, irmão, recebe aí. Aí irmão, levanta as mãos e recebe aí, meu irmão, vai, recebe. Eu ia fazer isso. Eu ia pregar aqui a vitória de Davi contra o gigante Golias. Ia falar que cada pedra daquela tem um simbolismo. Daqui a pouco eu ia estar com uma pedra em cima do altar e mandar você trazer uma pedra de casa para consagrar, para você andar com ela dentro do bolso, para poder ter vitória por aí. Se eu fosse um irresponsável, eu talvez ia pregar esse tipo de coisa. Mas eu prefiro, irmão, tratar da tua alma. Amém? Viemos aqui essa noite para cuidar da nossa alma. Assim como as mulheres jovens, irmãs bonitas, vão ali no salão de beleza, né? Dão ali aquele ajeitadinho no cabelo, aquela ajeitadinha ali, e volta ainda mais bonita. Assim hoje nós viemos aqui para deixar a nossa alma mais bonita e mais resplandecente na presença de Deus. Isso não só porque estamos ouvindo, porque se a gente ouvir e não praticar, meu irmão, vai piorar a situação. A condenação vai só pesar mais em cima da tua cabeça. Mas se ouvir e praticar, aí você vai ficar limpo diante do Senhor. Então, eu tenho visto, irmãos, que muitas pessoas têm sido dominadas por muitas coisas no presente século. Eu falava na rádio esses dias que, por exemplo, a gente diz, não, o viciado, a cachaça, né? Bebida alcoólica, está em pecado. O viciado no fumo está em pecado. E por que a gente diz isso? Se a Bíblia não fala que quem é viciado em fumo está em pecado. A Bíblia não fala sequer em fumo. E por que a gente se refere sobre isso? Por que a gente fala que quem está viciado no fumo ou no tabaco está em pecado? Não é pelo fato simplesmente de ser o cigarro ou de simplesmente ser a bebida, mas é o fato do vício. Esse é o pecado, é o vício que lhe domina, que está lhe dominando a sua vida. Porque o apóstolo Paulo diz aqui no verso 16, do mesmo capítulo que nós estamos: não sabeis vós que a quem vos apresentastes para obedecer, para ser servo,
para lhe obedecer, sereis servo daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida? Então Paulo está dizendo, quando o homem se apresenta a alguma coisa para obedecer, ele se torna escravo daquilo, ele se torna servo daquilo. Aquilo passa a mandar, a dominar o homem. Então há pessoas que são dominadas compulsivamente pela bebida. Há pessoas que são dominadas compulsivamente pelo cigarro. Há pessoas que são dominadas compulsivamente pela novela. Há pessoas que são dominadas compulsivamente pelo futebol, pelo esporte. Há pessoas que são dominadas por isso, estão subjugadas por isso. E tudo isso são coisas da carne, são coisas do mundo. São coisas que a prática contínua dessas coisas vai tirando a sua comunhão com Deus, vai tirando a sua intimidade com Deus. Você vai se tornando tão dependente daquilo, vai se tornando uma prática tão excessiva daquilo, que você já não ora mais, não busca mais a Deus, não pensa mais nas coisas do alto. Você está dominado, vencido por essas coisas. Então aí ela se torna pecado. Então, irmãos, nós somos livres. Jesus Cristo morreu para nos libertar do pecado. Nós somos livres, libertos. Cristo nos dá o poder de liberdade, de nos libertar. Quando nós estamos em Cristo, nós não precisamos mais obedecer ao pecado. Nós precisamos agora obedecer a Cristo, seguir a palavra dele. Quando eu sigo a palavra de Cristo, quando eu obedeço a mensagem de Cristo, eu saio da situação de pecado que eu estava, de morte, de condenação, e passo a andar na verdade do Evangelho. Então eu passo a entrar em outra situação, a situação de vida eterna. Por quê? Porque agora eu estou andando no Evangelho, eu estou seguindo o Evangelho. E então o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então quando eu sigo o Evangelho, de graça, totalmente de graça, Deus me dá a salvação. Salvação de quê, pastor? Salva da condenação que estava pesando sobre a minha cabeça. Então, irmão, é preciso que nós possamos refletir e meditar em qual situação está a nossa alma nesse momento. Sim, porque se eu estou em pecado, vivendo em pecado, entregue ao pecado, a situação da minha alma é que ela está condenada. Ela já tem um endereço certo quando ela sair do meu corpo: o inferno. Mas se eu estou em obediência à palavra, temendo a Deus e lutando todo dia contra mim mesmo, eu tenho que lutar contra mim mesmo, lutando contra mim mesmo para obedecer a palavra, então a situação da minha alma ela está livre da condenação. Agora entenda uma coisa: nós nunca vamos parar de pecar. O homem sempre será um pecador. Mas isso não é a desculpa ou o motivo para você continuar no adultério. Isso não é a desculpa ou motivo para você continuar na prostituição. Porque eu sou um pecador e vou sempre pecar? Sim. Mas nós vamos sempre pecar, mas quando nós vacilarmos, escorregarmos, e não vivendo na prática do pecado. E nós precisamos mudar isso. Amém, pessoal? Isso para o nosso próprio bem. Nós estamos tratando de algo, irmãos, que é realidade mais crua, mais viva, que a humanidade inteira vai viver um dia, que é a eternidade. E esse dia da eternidade, ele vai chegar. Para uns já está chegando, né? Mais cedo. Mas de fato vai chegar quando Cristo vier para julgar as nações, ou chega mais cedo para alguém que morre, que parte dessa terra. E nós temos que nos preparar para isso. E como podemos nos preparar? No verso de número 11, aí do mesmo capítulo 6 de Romanos, ele diz assim: assim também
vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Qual é a solução que Paulo está mostrando para nós aqui, irmão? Nós temos que nos considerar mortos para quê? Para o pecado. Uma pessoa que está morta, ela se mexe? Não. Se um morto se mexer, meu filho, na hora de um velório, é gente correndo para todo lado. É gente pulando janela, pulando pó, passando por cima dos outros, atropelando os outros. Sem dúvida alguma. Então o morto não se mexe, não tem vontades. O morto ele não realiza os desejos da carne dele. Por quê? Porque ele está morto. Então o conselho que Paulo nos dá para possamos vencer o pecado, irmão, é nos considerar mortos para ele. Ou seja, tudo aquilo que a minha carne deseja, tudo aquilo que a minha carne cobiça, tudo aquilo que a minha carne almeja, que ela tem vontade de fazer, que é errado, que é pecado, eu vou me considerar morto para esses desejos. Ou seja, eu não vou cumpri-los, eu não vou satisfazê-los, eu não vou realizar, eu não vou me entregar a eles, eu vou me considerar morto para o pecado. Você entendeu? O pecado veio, o desejo, o pecado veio na tua vida. Não vou fazer. O desejo está batendo, mas eu repreendo em nome de Jesus, eu não vou. Corre para o quarto, dobra o joelho, vai buscar Deus. Pronto. Se considerando morto para o pecado, sem fazer o que Ele quer que você faça. É assim que nós vencemos o pecado. Não há outro meio. E ele bate violentamente na porta constantemente. E nós precisamos de fato nos considerar mortos para ele. E mais vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a vida que eu vou viver agora não é mais para minha satisfação pessoal, carnal, pecaminosa. Eu vou me considerar morto para o pecado. Agora eu vou lutar contra esses desejos, combater contra esses desejos, subjugar, vencê-los, e vou me considerar vivo para Deus. Ou seja, agora eu vou viver a minha vida para Deus, para obediência a Deus, para satisfazer o coração de Deus. Eu vou procurar viver uma vida para que quando Deus olhe para mim, Ele sinta prazer na minha vida, Ele sinta alegria na minha vida, porque eu estarei vivendo para Ele. E como é que eu faço isso, pastor? O verso 13, aliás o verso 12, ele diz assim: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. Não deixe o pecado reinar, dominar, ditar as ordens, não permita. Ele vai querer. Gálatas 5 diz que há o confronto, há o combate da carne com o espírito, o pecado contra a vontade de Deus. Mas não deixe o pecado reinar no teu corpo mortal, ao ponto de você obedecer às suas vontades. Nem tampouco, verso 13, apresente os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Então é isso. Os nossos membros são o quê? Mãos, pés, pernas, olhos, ouvidos, boca. O nosso corpo, os nossos membros. Paulo está dizendo: não apresentem os vossos membros por instrumento de iniquidade. Não apresente os vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Eu não vou emprestar minha língua ao pecado para falar coisas inconvenientes. Eu não vou emprestar minha boca ao pecado para falar coisas que não convêm para um servo de Deus. Eu não vou emprestar minhas mãos para pegar em dinheiro sujo, para fazer negócios desonestos. Eu não vou emprestar os meus olhos para a lascívia, para o pecado sexual, para o desejo lascívio. Eu não vou emprestar os meus pés para o caminho do pecado, o caminho do forró, o caminho do bar, o caminho do baile, o caminho do motel, o caminho da perdição. Eu não vou entregar os meus membros para o pecado.
Amém? Então o desejo vem, a vontade vem, mas aí você não deixa os seus membros fazer. Entendeu? Domina, segura ele. Você tem domínio sobre ele. Agora, ele diz: mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ao invés de emprestar teus pés para ir para o forró, empresta os teus pés para ir pregar o evangelho. Ao invés de emprestar os teus olhos para assistir a Malhação, a novela das 8, o Big Brother e a Fazenda, empresta teus olhos para meditar na palavra de Deus. Ao invés de emprestar tua boca para contar piada, para ficar sendo besta, conversando besteira, empreste a sua boca para pregar o evangelho, para falar da salvação para as pessoas que estão perecendo. Empreste as suas mãos ao invés de emprestar as tuas mãos para fazer coisas erradas, empreste elas, meu irmão, para o serviço de Deus, para impor sobre os doentes, sobre os enfermos, sobre os endemoniados, para levantar os caídos, para levar cesta básica para os famintos, roupa para os nus, comida para os que estão sem comida, para fazer o bem. Empreste o teu corpo para a obra de Deus e não mais para o pecado. Amém? Assim, o que é que nós estamos vendo aqui? Uma mudança de hábitos, uma mudança de conduta, de comportamento, uma mudança de pensamentos. Agora, para que você consiga se dominar, pastor, agora o problema é eu conseguir me dominar. Pastor, eu até quero, eu até tento, mas eu não consigo. Meu irmão, passando o dia em frente à televisão, passando o dia em frente ao computador, navegando na internet, você não vai conseguir nunca mesmo, nunca. Por quê? Porque você está passando o dia alimentando a tua carne. Agora desliga esse computador, desliga essa internet, desliga essa televisão e vai orar, ler Bíblia e jejuar, para ver se você não consegue. Mudança, irmão. Não se consegue vencer o pecado. Pronto, pastor, quantas vezes, pronto, um exemplo. Quantas vezes você saiu da igreja dizendo: não, agora eu vou vencer, não, essa palavra falou comigo, não, agora eu vou me santificar, eu vou ser o crente mais santo da fortaleza, eu vou ser o homem que mais ora. Aí você chega em casa, o que é que você faz? Liga no Pânico, aí vai ver as paniquetes. Aí quando você chega em casa, o que é que você faz? Liga no Silvio Santos. Quem quer dinheiro? Oi. Se você quer ser crente liberto, transformado, cheio do Espírito Santo, onde as pessoas possam ver a luz de Deus na tua vida, é preciso que haja mudança, transformação, que provém de quê? De uma vida de oração e de uma vida de comunhão com Deus através da leitura bíblica. A irmã Érica enviou esses dias uma mensagem para a Viviane, e ela dizia assim, uma palavra que o Paul Washer falou, não foi isso, irmã Érica? E dizia assim: homens de Deus nascem de joelhos. Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Eles não nascem, irmão, dentro de gincanas. Homens de Deus não nascem na frente da televisão. Homens de Deus não nascem numa partida de futebol. Homens de Deus são gerados no deserto, de joelhos dobrados, em lágrimas, em choro, em súplicas e em busca incessante a presença de Deus. Ali nascem homens de Deus. E se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, é preciso que tenha isso na sua vida. Aí eu lhe faço uma pergunta: quanto tempo você tem gastado em oração diariamente? Quanto tempo? Eu tenho ensinado os irmãos aqui, irmão, que pelo menos
irmão, 2 horas, eu acho que 1 hora de oração por um dia, que nós temos 18 horas de dia corrido, 1 hora de oração, irmão, é pouco demais. E um dia sem oração, filho, é um dia perdido. É um dia perdido. Então, pelo menos, irmão, no mínimo, pelo menos 2 horinhas só, 2 horinhas, buscando a Deus por dia. Já está bom para começar, 2 horinhas, está bom. Tirando 2 horas a partir de hoje, à noite, 2 horas, não, agora não quero nem saber. Pode morrer, pode o mundo se acabar. 2 horas na presença de Deus, diariamente. Pego minha Bíblia, me retiro para o meu lugar em secreto. Agora, isso não pode ser feito de uma forma aleatória. Não, na hora que der certo eu vou. Você não vai conseguir. Você tem que olhar o seu calendário diário e aquela hora que está livre. Pronto, essa hora aqui dá ótima para mim, dedicar a Deus. Aqui eu não trabalho, não estou estudando. Pronto, essa hora aqui está tranquila, oração e leitura bíblica. Aí pronto, você coloca aquela hora ali e não marque aquela hora e aquele lugar específico e vá, esteja lá. Não deixe que nada impeça. Meu filho, nós temos que fazer. Não, meu filho, eu vou orar. Depois a gente faz. Mais tarde, à noite, a gente faz. Agora é hora de eu vou orar. Minha filha, nós temos que fazer isso. Não, meu filho, olha, agora eu vou orar. Mais tarde eu faço. Mais tarde, agora é hora de eu buscar a Deus. Aí o marido tem que ajudar a mulher nisso, a mulher tem que ajudar o marido nisso, meu irmão, porque para ter uma vida de oração é uma batalha todo dia, porque a carne não gosta de orar não, mas para perder a vida de oração, meu irmão, basta qualquer coisinha, qualquer coisa, para poder ser roubada a vida de oração, e é com ela que você vai conseguir vencer o pecado e dominar, ter um autocontrole das suas vontades. Porque se não tiver, você não vai conseguir. Amém? Vamos fazer só uma leitura, o que está em 1 João, no capítulo 3. Traga um pouco d'água para mim, por favor, irmão. Jardel vem pegar. 1 João, capítulo 3. Lá, vizinho a Apocalipse, né? 1 João 3. Verso de número 4. Está escrito assim: qualquer que pratica o pecado também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele, Jesus, se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Isso vai nos levar aqui, irmão. O que é que nós aprendemos aqui? Que mesmo que nós dediquemos o dia inteiro em jejum e oração e leitura bíblica, ainda assim nós não vamos conseguir apagar nossos pecados por nós mesmos. Se nós não permanecermos em Cristo, não estivermos em Jesus, mesmo que a gente ore, jejue, leia a Bíblia, a gente continuará em pecado. Mesmo que a gente se torne uma pessoa melhor, a gente continuará em pecado, se não estiver em Cristo. Você está entendendo? Tem gente que hoje abandonou as drogas, abandonou o vício, abandonou a prostituição, não trai mais a esposa, mas também não está na igreja, não está congregando, não serve a Cristo, não se converteu ao Evangelho, ele continua em pecado. Ele se tornou uma pessoa melhor? Se tornou. Foi bom para a sociedade? Foi, um drogado a menos. Foi bom para a esposa dele? Foi ótimo. Para os filhos? Maravilhoso. Mas continua em pecado. Por quê? A bondade dele, esse simples fato dele se tornar uma pessoa melhor, não apagou os pecados dele. Por quê? Porque ele não está em Cristo, ele não se converteu a Cristo, ele não se entregou ao Evangelho, ele não está obedecendo o Evangelho.
Pastor, e por que você disse que nós temos que orar, jejuar e ler Bíblia diariamente? Porque isso vai lhe dar força e ânimo para seguir o Evangelho. E quando o homem segue o Evangelho, aí sim, ele está em Cristo. E estando em Cristo, seus pecados estão perdoados. E seus pecados estão perdoados, você está livre da condenação do inferno. Está com a entrada garantida para o reino de Deus. Então ele diz que ele se manifestou para tirar nosso pecado, e nele não há pecado. Verso 6: qualquer que permanece nele, em Cristo, qualquer que permanece nele não vive pecando. Você está entendendo? Você viu o que é que o texto diz? Eu não preciso explicar isso. Se eu estou em Cristo, se eu permaneço em Cristo, se eu vivo em Cristo, não tem como eu permanecer pecando. E o que é que ele diz logo em seguida? Qualquer que vive pecando não viu, nem o conheceu. Eu acho interessante, irmão, que você vai num bar, tem um bocado de homem casado lá, abraçado com prostituta, se prostituindo e se embriagando. E aí, meu irmão, como é que está aí? Está do jeito que Deus quer. É assim que eles falam. Já fui evangelizar em muitos lugares e passei por bares, por casas onde as pessoas estavam bebendo, enchendo a cara, tinha ninguém se lembrando de Deus. E aí, tudo bom? E aí, como é que tá? Pega esse folhetinho aqui, vamos para a igreja. E aí, como é que tá? Não, tá do jeito que Deus quer. Não tá do jeito que Deus quer. Não tá. Quer dizer, as pessoas acham que tem Deus, que acham que estão em Deus. Você vai num bordel desse aí. Eu ia lá em Madalena, tem lá um lugar lá onde eu pregava, que era uma boca de fumo. O cara era o traficante da cidade, o pesadão da cidade, e cheio de prostituta lá dentro. Aí eu chegava lá, mais outro irmão: ô irmão Jardel, entra aí, sente aqui, bora conversar. A gente pregava, ele ficava ouvindo a palavra. E aquelas moças ali, todas se prostituindo. E você vendo aquelas pobres pessoas ali, todas fazendo aquilo, mas achando que Deus está andando com elas, achando que Deus está caminhando com eles. Mas a Bíblia diz o quê? Qualquer que vive pecando não o viu e nem o conheceu. E eu usei o exemplo do traficante, dos viciados lá, das prostitutas, para mostrar para você que a situação de qualquer pecador não é diferente da deles. Porque às vezes as irmãs se acham melhor porque não estão lá num bordel daquele se prostituindo. Os irmãos se acham melhor porque não estão lá num bordel daquele se prostituindo, ou traficando, ou usando droga. Mas irmão, quero lhe dizer uma coisa: o pecado que eles estão cometendo é apenas uma forma diferente, mas é tão sujo, tão imundo e tão podre quanto o pecado que nós cometemos. É igual. Para Deus não existe pecado que cheira menos, pecado que fede mais. Para Deus não existe um pecadinho ou um pecadão. Para Deus o pecado é o pecado. E o homem teve na prática do pecado, ele vai, a Bíblia diz que ele nem, qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Por exemplo, um traficante que já matou 100, ele tem, você que nunca matou ninguém, mas mente, você está tão em pecado quanto ele, tão condenado quanto ele, tão separado de Deus quanto ele. A mulher já se prostituiu com os homens da rua tudo, e está lá na esquina vendendo o corpo. E aquela velhinha boazinha, bonitinha, sentada na esquina, que nunca fez nada disso, mas é idólatra, está em pecado tanto quanto aquela prostituta, está separado de Deus tanto quanto aquela mulher prostituta. Vocês estão entendendo isso, irmão? Amém? Isso é sério ou não é, irmão? É sério, é grave. Porque ele está dizendo aqui, ó: qualquer que permanece em Cristo não vive pecando. Meu irmão, se eu estou em Cristo, faça a prova agora da sua conduta, faça a prova agora da sua vida com Deus.
Se você vive pecando, na prática do pecado, entregue ao pecado, vencido pelo pecado, a Bíblia está dizendo que você nem viu a Deus e nunca conheceu a Deus. Mas se você está se afastando do pecado, está lutando contra o pecado, está resistindo ao pecado, então você conhece a Ele. Então é porque você permanece nele. Verso 7: filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. O que ele está dizendo? Não se engane não, filho. Quem pratica a justiça, quem anda certo, quem pratica a justiça é justo, como ele é justo. E quem pratica o pecado, verso 8. Isso aqui eu não quero dizer não. A igreja é quem vai dizer isso aqui. Quem pratica o pecado é de quem? Verso 8. Quem pratica o pecado é do misericórdia. Por quê, pastor? Porque existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem pratica o pecado é de quem? Pastor, se o cara for evangélico, é do diabo. Pastor, se ele for católico, é do diabo. Ontem à noite, estava com a minha esposa lá, a gente chegou, estava esperando aí pela vigília, que não houve, infelizmente. E enquanto a gente esperava pela vigília, ela estava lendo a notícia de que a Xuxa, olha a notícia, a Xuxa agora virou evangélica. Alguém sabia disso aí? Não? Você viu? Eu digo, oh, Jesus, chega a me dar uma angústia quando eu escuto essa notícia. Por quê, pastor? Eu queria ouvir assim: a Xuxa agora teve um encontro com Jesus Cristo, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu digo, é mais um para dar trabalho, Jesus. Sério, eu falei. Eu disse, Senhor, eu não vou julgar porque eu não vi a notícia totalmente, eu vou procurar dar uma pesquisada nisso aí. Mas se ela virou evangélica, Jesus, é mais um para dar trabalho para nós. É mais um. Por quê, pastor? Porque estão confundindo em se tornar evangélico e ter um encontro com Deus. É diferente. É totalmente diferente. Você já viu a situação da igreja evangélica, como é que está? Parte da igreja evangélica, meu irmão, é mais macumbeira do que qualquer terreiro de macumba. Você viu o culto de sexta? Estava aqui sexta-feira. Você viu o que é que dão lá nas igrejas evangélicas? Rosa, corrente. Não, vamos fazer a corrente não sei de que. Isso tem na macumba. Já foi na macumba? Não? Eu já fui. Antigamente eu fui. Tem corrente ou não tem lá? E essas campanhas que estão fazendo nas igrejas é o quê? É a novena da igreja católica. A novena da igreja católica transformaram em campanha nas igrejas evangélicas. Meu irmão, a igreja evangélica prega de tudo, da prosperidade, do bem-estar, da vida tranquila, vida regalada. Só não prega a salvação e o reino de Deus. Você está entendendo a situação? Está difícil. A igreja evangélica, o forró do mundo está dentro dela, o funk do mundo está dentro, o comércio do mundo está em cima do altar dela. Aí você vem me dizer que uma igreja dessa é de Deus, irmão? Você vem me dizer que o camarada que veio para uma igreja dessa, ele se converteu ao evangelho? Ele se converteu à igreja evangélica. Assim como tem brasileiros se convertendo ao islamismo, assim como tem brasileiros se convertendo ao hinduísmo, ao budismo, assim tem gente convertendo-se às igrejas evangélicas, mas não a Jesus Cristo, ao evangelho. Por isso a nação está como está, não muda. Por isso que está cheio de gente dentro da igreja se prostituindo. Por isso que está cheio de gente na igreja em adultério. Por isso que está cheio de mentiroso, mau caráter dentro das igrejas. Por isso, ganancioso, avarento, as igrejas estão cheias. Por quê? Porque não estão se convertendo ao evangelho, estão se convertendo ao movimento evangélico. E é diferente. É totalmente diferente. E o bonito, sabe o que eu acho bonito? O cantor mal saiu do mundo ontem, já está na igreja evangélica com CD em cima do altar. Deus me deu essa música. E o povo está lá comprando. O cara saiu do mundo ontem.
Já está no. Estou vivendo pela fé agora, irmão. Se o comércio que mais vende hoje é o evangélico, irmão. Você sabe quanto é que o comércio evangélico movimenta por dia? Arrisca dizer aí: 40 milhões de reais. 40 milhões de reais é o movimento do comércio evangélico por dia, num único dia. Isso para mim não é evangelho. Se para você é, meu irmão, estude melhor. Olhe para o livro de Atos. O livro de Atos, irmão, é um livro histórico que mostra o nascimento da igreja, o desenvolvimento da igreja, o avanço do evangelho pelo mundo, e mostra o comportamento da igreja. O livro de Atos é o livro que deve ser estudado como conduta a ser adotada por uma igreja que quer seguir a Jesus Cristo. E não tem nada a ver, não parece nem de longe com esse movimento evangélico que nós estamos vivendo hoje, nem de longe. Então, meu irmão, veio para a igreja evangélica, mas não se converteu a Jesus, está em pecado, é filho do diabo. Isso aqui, ó, qualquer que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E ele diz no verso 9, para concluir: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa que muitos não estão sabendo o que é pecado. A avareza é pecado. E o que é que constitui a avareza, pastor? Quando é que uma pessoa é avarenta? Quando ela é apegada ao dinheiro, aos bens materiais. E quando é que uma pessoa é apegada ao dinheiro, aos bens materiais? Quando ela tem riquezas, fortunas, e não tem coragem de dar um pão seco um doido que vai passando. Nada. Quando no muito ele faz, ele dá uma cesta básica miserável, uma cesta básica de R$200, está aqui a cesta básica, ele passa 10 anos contando que deu uma cesta básica a um pobre. É desse jeito. Você está entendendo? Então a avareza é isso, e muitos não estão sabendo. Por isso Jesus falou o quê? Em Mateus 19: dificilmente um rico vai para onde? Para o inferno. Dificilmente um rico vai entrar no reino de Deus. Mas por quê? Por que dificilmente um rico vai entrar no reino do céu? Porque ele é avarento. Porque não tem um homem ligou para mim ontem, eu não sei se ele era um empresário ou sei lá o que era, eu não entendi direito o que ele falou. Pastor, mas o cara ser bem sucedido não pode não? Eu digo, meu irmão, o cara ser bem sucedido, você diz, ter dinheiro, riqueza, poder aquisição. Filho, a Bíblia diz que é difícil um desses entrar no reino. Mas por quê? Porque o cara diz que um servo de Deus não pode ser não? Eu digo, depende. Se ele tem um coração aberto para ajudar os pobres, os necessitados, se todo mês ele tira daquele saláriozão dele que ele ganha e reparte com os pobres necessitados, então ele está tranquilo diante de Deus. Mas enquanto ele estiver aí só guardando, acumulando, meu irmão, isso aí está em Tiago capítulo 5, só vai esquentar mais o fogo do inferno, que vai queimar o corpo dele. E Tiago diz que essa riqueza vai dar testemunho contra ele no dia do juízo, e isso é pecado. É pecado. O próprio João diz, o verso 17 do capítulo 3: quem, pois, tiver bens desse mundo, e vendo o seu irmão necessitado e fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Não está. Eu disse para ele, irmão, na tua igreja tem pobre? Tu não é rico? Ele fala o seguinte: todo mês dá uma casa para um pobre da tua igreja. Dá uma casa para ele. Tem um irmão pobre da igreja? Pai, eu vou escolher aqui todo mês entre você e Deus. Não precisa ir para o altar, tocar trombeta, não, entre você e Deus. Você é rico, sim, eu quero te servir com minhas riquezas. Pronto, irmão pobre. Irmão, vem aqui, chama o irmão em particular. Paz, ó Deus, tocou no meu coração para me dar uma casa. Eu vou lhe dar uma casa. Pronto, deu a casa, irmão. Tem condição. Tem cara que tem milhões e milhões, irmão, não vale nada. E dá uma casa para um pobre, não vale nada. Aí no mês que vem para outro: irmão, Deus tocou no meu coração, vou lhe dar uma casa.
E se ele pode dar mais de uma por mês, ele tem que dar. Então, meu irmão, a avareza é pecado também e condena. É uma prática de pecado que inclusive os pastores estão ensinando o povo a conquistar esse pecado e a permanecer nesse pecado, quando o povo está dando testemunho aí de riquezas acumuladas. Então, meu irmão, para concluir a mensagem, quer dizer para você uma coisa, no verso 10: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos aos outros. Aqui ele vem falando do pecado. Ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão. Então os filhos de Deus e os filhos do diabo é manifesto dessa maneira: os que continuam em pecado e os que estão lutando contra o pecado. E nós não podemos jamais, irmão, parar de lutar contra o pecado. E nós não podemos jamais nos acostumar com o pecado. Nós não podemos jamais deixar de nos entristecer quando pecar. Quando você pecar, é normal que você se entristeça, se angustie e até chore, porque pecou. Isso é um sinal de quê? De que você está em santidade, está andando na presença de Deus. Mas quando você peca e não sente nada, isso é um sinal grave de que você está longe da presença de Deus. Porque a semente de Deus está em nós. E ele diz: se a semente de Deus está em nós, eu não posso permanecer pecando. Mas se por acaso eu pecar, obviamente eu vou me angustiar e me entristecer, porque eu pequei.